Olá a todos, começando mais um Me1 Entrevista e hoje a gente recebe uma presença ilustre, começando a semana com uma presença muito importante aqui pra gente, é uma grande honra receber Anderson Farias, o prefeito de São José dos Campos. Bem-vindo, prefeito, obrigado pela presença. Eugênio, eu que agradeço, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Me1, mais uma vez, Rubens, com você aqui no Me1 Entrevista. Prefeito, o senhor é corintiano, o senhor acompanhou a Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado. Faltou o Yuri. Faltou o Yuri, né? Corintiano, poxa vida. E o Hugo, aquela bola lá do Ender que talvez o Hugo tivesse feito. Depois que perde, falta tudo, né? Falta tudo, tá tudo Depois errado, o Celote não serve depois que mais. perde, mas enfim, acho que fez ali o que possível. Poderia fazer mais? Lógico que sempre pode, né, fazer mais, mas agora é achar o rumo aí, se preparar para daqui a 4 anos, né? Mas é lógico que a gente fica um pouco de ressaca, né? Depois do resultado dá uma ressaca, mas acho que foi teve o esforço. Eu sempre quero acreditar que teve, né, que realmente todos ali, né, fizeram o seu melhor, né, porque se assim não for, poxa vida, aí tem que jogar a toalha mesmo. E tal qual a administração de uma cidade, como se o senhor fosse um técnico, seu secretário, seus times, se ficar mal administrado, trocando toda hora, não vai dar certo. Também não tem entrosamento, né? Exatamente. Mas tem que criar estratégias, né? Acho que hoje no futebol, né, não tem mais aquele país que não seja tão bom quanto, né? E não importa mais o tamanho do país, o quanto ele investe, né? O que tem ali é estratégia, né? Você pega o Japão, por exemplo, joga com muita estratégia, né? Estuda muito, apesar de não ter só estratégia. Se tiver só estratégia, não tiver jogador com preparo físico, não combina, né? Então tem que ter também muita estratégia, acho que estudar muito bem os times. Você vê que todo mundo, quando entra com o Brasil, estuda muito, né? Sim. Porque o Brasil, de uma certa forma, se impõe, né? Isso todo mundo tem uma preocupação, né, de encarar o Brasil, né? Então, às vezes, quem sabe, falta também um pouco para nós, até um pouco de estratégia. Humildade, talvez, né? De achar, ficar com esse discurso de 5 estrelas, acho que vai ganhar de Perfeito, todo mundo também. e também não... Isso não existe mais. Exatamente. Prefeito, vamos lá então começar aqui, tem bastante coisa para a gente tocar, o senhor fala bastante, sabe muito sobre a cidade. Vamos começar sobre as obras. Essa semana saiu sobre o adiamento lá da Sebastião Gualberto para 2027, a população te questionou sobre como que funciona, por que adiou, como é que vai funcionar, o senhor quer explicar direitinho para o pessoal como é que está? Lógico, e claro. Pode falar de todas as obras, também ali na Via Oeste vai ter uma rotatória para Sim. melhorar o trânsito, porque fica muito trânsito ali também, né? Como é que, pode falar Vamos lá, trânsito é vivo, né? Trânsito é vivo, mexe aqui, ele se empurra para lá, o trânsito cresce cada vez mais, você também tem uma questão de aquisição, né, do número de veículos que também aumentam na rua. Por outro lado, por isso que em São José a gente vem trabalhando na questão do transporte público, para que a gente possa também, né, ter um transporte público adequado, para que a gente consiga diminuir também o número de carros, seja do ponto de vista da ciclovia também, para poder incentivar e fomentar o uso da bicicleta. Enfim, são várias ações, mas da obra da Sebastião Gualberto, né, nós tivemos lá 2 problemas na obra, né, que foram problemas do ponto de vista de atraso de liberações de área. A gente não conseguiu as liberações diárias em tempo conforme estava previsto dentro do contrato, que eram as liberações diárias ali onde tem uma empresa que presta serviço juntamente com a MRS, né, que é a empresa que é a concessionária, né, gestora da linha do trem, e também onde tinha aquelas casas, né, aquelas casas que tinham as margens da Sebastião Gualberto, que ainda tem uma casa ainda, lá elas são casas que foram construídas em áreas federais, são casas que foram construídas à época para os funcionários da rede ferroviária, né, RFFSA, aliás, tem até uma placa dessa lá em frente à estação de trem da antiga rede ferroviária, né, e nós tínhamos ali um prazo, já toda uma conversa que se já tinha já de forma antecipada, juntamente ao patrimônio da União, mas infelizmente acabou atrasando. Olha, só das casas ali a gente tiver um atraso de quase, né, mais de 1 ano, né, para poder fazer toda aquela liberação. Então isso daí trouxe com que a gente tivesse que prorrogar nossos prazos de vigência, né, prazos ali para a conclusão da obra. Não teve como não fazer essa alteração. Agora já estão com áreas liberadas, não temos mais nenhuma área, né, que esteja com alguma pendência. Aliás, vou corrigir, tem uma casa que ainda continua lá, essa casa tem um processo na justiça, onde ali, né, o morador ali pede uso capião, né? Então, assim, é uma coisa... Bom, primeiro que na legislação não se permite fazer uso capião em cima de área pública, né? Ela é uma área pública, área federal, mas enfim... Mas isso daí já está sendo discutido, já está para se resolver, né? Mas a gente conseguiu fazer uma frente, então liberando conforme quem passa lá já vê, né? Já liberou bem ali né? Logo depois do posto de gasolina, liberou agora também a questão das casas, onde a gente já tem frente de obra para poder fazer, né, a continuidade. Enquanto a gente não alarga a Sebastião Gualberto naquele trecho, a gente não consegue fazer a obra do viaduto, porque ali tem também um novo viaduto, que é uma alça, que vai conectar da Sebastião Gualberto até a Avenida Olívio Gomes. Então, esse foi um dos fatores. Outro fator financeiro, é bom deixar isso claro também, aproveitando a obra, né, nós, com essas mudanças climáticas, nós estamos fazendo toda a troca de galeria
né? Então, toda a parte da Sebastião Gualberto, né, nós fizemos todo o redimensionamento das galerias de águas fluviais. Tivemos que fazer também um acesso novo para aquela empresa que faz o transbordo ali de cimento. Esse acesso também não estava previsto. Aliás, o início de tudo era não ter mais aquele transbordo ali, mas no final ali está numa área federal, é uma decisão de concessionária, né? Ela continuará ali com aquele serviço, então por isso nós tivemos que fazer um acesso, então isso aí também tem um custo, até porque nós temos que fazer uns muros de arrimo, tem que fazer acesso para caminhão pesado, para entrar ali do lado direito, que não atrapalhe, né? Que fique de uma forma, né? Que também deixe seguro também a Sebastião Gualberto, lembrando que ela vai ter 3 faixas de rolamento em cada sentido, e também nós fizemos uma nova galeria, né? Do córrego ali, né? Do córrego do Anel Viário, aquele córrego que vem ali do Anel Viário, nós também fizemos ali uma nova galeria na Vila Guarani. Então ali é uma obra ali com mais de 12 milhões de reais, mas é uma obra importante do ponto de vista de águas fluviais, esse ponto de vista que a gente tem hoje, né, quando a gente vê a questão das mudanças climáticas, a gente tem aí eventos que aconteciam a cada 10 anos, agora acontece 2 vezes por ano. Eu falo, né, aquela coisa que antes tinha um tempo, né, que acontecesse com grandes chuvas torrenciais, concentrada. Então a gente aproveitou, né, não estava inicialmente no nosso projeto, né, da Sebastião Gualberto, nós aproveitamos ali e fizemos já mais um córrego, né, mais uma linha, né, de canal, quer dizer, ampliando, ou seja, duplicando a capacidade ali, né, da vazão de água ali do canal ali do Anel Viário. Isso daí vai fazer com que, né, a gente evite, né, isso não que não vá acontecer, eu espero que não aconteça, né, se tenha qualquer tipo de evento aí totalmente fora daquilo que era previsto, né, o transbordamento ali daquele córrego ali no Anel Viário, né? Ali a gente já sabe que já transbordava lá na ponta da Rua Turquia, em frente ao DCTA ali na Benedito Matarazzo com a Paraibuna, também era um grande problema de alagamento, e ali foram feitas obras, o canal que era fechado foi aberto, e agora nós fizemos essa obra. Então, tem as questões de prazos, que nós tivemos que redimensionar o prazo por causa dessas áreas que foram liberadas agora, e também com relação ao valor, que é exatamente, né, o que tem o maior peso ali do ponto de vista de custos a mais, mas aproveitando a obra, sai muito mais barato já fazermos. Então ali poucas pessoas veem, mas assim, quem tiver oportunidade, olha ali na Vila Guarani, né, olhando de frente para a Vila Guarani, olha do lado esquerdo, vai ver ali, tem uma grande, eu já gravei uma vez lá, ali é um grande, né, passando ali uma nova aduela, vamos dizer assim, uma nova aduela ali de vazão, então a gente dobra, né, em 100% a capacidade ali de vazão de água. Então são obras ali que foram importantes para a gente poder fazer essa, né, alterações. E também, você falou da Sebastião Gualberto, né? A gente tem a duplicação da da Via Oeste. Né? A Sebastião Gualberto já está sendo duplicada. Que até é uma coisa que eu emendo, que a pessoa está com a preocupação em relação ao Parque Una, como é que vai ficar o bairro por ali. O Parque Una tem toda uma distribuição de viários internos, de acesso. A Cassiano Ricardo sofre também algumas mudanças também, mas são readequações. Né? Quem conhece a Cassiano Ricardo sabe que naquele trecho ali a gente já tem pistas ali ociosa. Então ali é feito toda uma readequação de acesso ao Parque Una. A Via Oeste será duplicada entre a Farmaconde, a Verena Farmaconde e o Termas do Vale. Então tem uma duplicação, ou seja, só para as pessoas entenderem, vou dar aqui um exemplo muito simples, né? Rebate uma outra pista igual, né, do lado da ciclovia, que a ciclovia não vai ficar no centro, a gente vai deslocar a ciclovia para o canto, né, para as margens do banhado, né, e aí faz mais uma faixa de 10,5 metros, ou seja, se a Via Oeste passa a ter 3 faixas em cada sentido. Que é estilo, para que as pessoas possam saber, Via Norte. Via Norte é assim, 3 faixas em cada sentido. Então isso aí acontecerá com a Via Oeste, as obras começarão agora, já nos próximos dias. Né? E também uma obra de rotatória, aquela rotatória que vem daquela avenida João Batista Ortiz, que vai sair do Tori, liga Cassiano Ricardo com a Via Oeste. Então ali a gente faz uma grande obra ali também, né, de rotatória. Então dessa forma a gente vai fazendo ajustes. Tem ajustes também no Arco da Inovação, na Avenida Eduardo Cury, no Arco da Inovação. A gente faz um alargamento na chegada pela Jorge Zarur, né, ali no Arco da Inovação. Hoje chega com 2 faixas na expressa, 2 faixas sobe o viaduto, sobe o Arco da Inovação, 2 faixas passam pelo canto direito, ali pelo canto, para chegar no semáforo do cruzamento, e 2 faixas vêm pela marginal. Então nós temos ali 6 faixas de trânsito, a gente vai diminuir a marginal para 1 faixa e aumentar 1 faixa da pista expressa ali da Jorge Zarur. Então a gente faz algumas adequações, em frente ao Colégio Poliedro também a gente faz uma adequação, a gente faz uma intervenção ali, até para melhorar nos horários de pico, nos horários de entrada e saída ali do colégio, ali tem um reflexo, né, do ponto de vista ali da rotatividade ali, de toda aquela rotatória semaforizada, que é a rotatória ali do Colinas. Então a gente faz algumas obras ali, que são pequenas obras, mas que são ajustes importantes no trânsito. Né? O trânsito você tem 2 questões, obras grandes, obras viárias grandes, obras de arte, e também fazer pequenas, né, intervenções também, que isso melhora muito no trânsito.
Legal. E é bom explicar, porque às vezes a pessoa fala, mas não fez nada que às vezes as pessoas não aparentam. Que você falou da obra do trânsito grande, às vezes o político quer fazer uma grande para chamar atenção, mas não Rubens, é muito útil. eu me lembro, vamos lembrar aqui, né? Lembra a obra da linha verde ali em frente, ali na Nelson Dávila, aquele buraco aberto, e todo mundo reclamando, que trânsito, essa obra está parada, não tem ninguém trabalhando. Isso eu já ouvi muito falar, né, da questão da obra da Sebastião Galberto. Não tem ninguém trabalhando, essa obra está parada. Longe disso, absolutamente em nenhum momento. Né? Tem obras, às vezes, aliás, parte dessas obras está tudo enterrado, né? Ninguém percebe lá que abriu o buraco, tem que trocar terra, tem que trocar solo, tem que fazer galerias novas. Você imagina, você tem que fazer uma galeria e tendo galeria funcionando. Então, assim, é uma obra complexa. Falo isso da Nelson Dávila, porque isso ficou, né? As pessoas conseguem, né, um pouco fazer uma, né, memória, né, fazer um remember aí da questão da como foi a obra, que ficou lá, e muitas críticas ficavam, mas era necessário. Lá, na verdade, na Nelson Dávila, lá passa uma duela lá de águas fluviais, lá com quase pouco mais de 10 metros de profundidade. Aqui na Sebastião Galberto não é tão profundo assim, mas mesmo assim é uma obra grande ali de intervenção. Hoje muitas vezes pergunta assim, Rubens, para mim, fala assim, mas prefeito, quem vem da região norte não vai passar para a região leste, né? Não tem como passar ali. Calma, tem sim, não vai ficar com desvio. Hoje tem um desvio, hoje tem um semáforo na saída do túnel também, aquele semáforo não ficará, ele está lá de forma provisória. Então, tem várias aí alterações nas obras, né? E outras obras também que estão acontecendo na cidade, como obras viárias. Tá, aqui a gente vou tocar num assunto agora que tem a ver com a nossa última revista aqui, ó, São José dos Campos, cidade que vai além da tecnologia, aproveitada, parabéns para o prefeito que assumiu a presidência da rede latino-americana, né, de cidades inteligentes, que tem tudo a ver com São José, né, São José... Sim, parabéns para todos nós, né, eu apenas estou lá, todos os joseenses. Hoje como representante, né, como, né, prefeito da cidade, e tenho essa oportunidade, farei, não tenha dúvida disso. Resultado do seu trabalho, do trabalho de São José. É um trabalho da cidade, é um trabalho de todos, né? Esse reconhecimento da cidade como uma cidade tecnológica, lógico que cabe a nós, ao poder público, cabe a nós, ao gestor público, a fazer o trabalho de fomento, de incentivo, de desenvolvimento, né? De políticas públicas sendo implementadas, né? E esse reconhecimento, esse convite, né? A minha pessoa para poder assumir a frente aí das cidades, né? Da rede de cidades inteligentes aqui da América Latina, é importante porque coloca nós também em conexão com várias outras cidades. Hoje em dia é tão importante essa troca de experiência, essa troca, na verdade, também de ações e políticas públicas que são implementadas. Nem sempre o que está em outra cidade, de repente, né, é algo que possa, né, servir ou algo que possa, né, trazer algum desenvolvimento para a cidade, mas algo que você possa adequar, que você possa colocar com as suas particularidades que a sua cidade tem. Então tem muitas coisas que você não precisa inventar a roda, você só precisa, né, fazer ali uma adequação na roda para que ela realmente possa funcionar muito bem. Então é importante colocar São José nesse mapa, né, de reconhecimento internacional. Acho que São José é uma cidade que já tem esse reconhecimento, podemos ter mais, né? Dessa forma a gente consegue também mais investimentos para a cidade. Eu não falo só investimentos do ponto de vista das questões da iniciativa privada, né, com geração de emprego e renda. A gente fala também de, hoje, investimentos quando a gente fala da questão de emissão zero, quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de cidade sustentável, quando a gente fala de emissões de carbono zero, né? Então, quando a gente trata tudo isso daí, né, crédito de carbono, quer dizer, uma cidade que tem preocupação com a sustentabilidade, isso daí pode trazer para nós recursos, pode trazer investimentos, né, pode trazer ainda mais recursos e investimentos para a preservação das nossas áreas verdes. Nós temos 68% do território rural, então acho que tudo isso daí coloca nós dentro de um mapa aí tão importante, né, que a gente não tenho dúvida disso, como apresentar bons programas, né, de políticas públicas, mas também o mais importante é nós também sabermos ouvir e também receber também, né, experiências aí, né, exitosas que teve em outras cidades. E nessa linha, né, da cidade inteligente, São José tem o CSI, que tem muitas câmeras, que ajuda muito a cidade, e dados da segurança, né, teve reunião da São José Segura, que tem alguns problemas que o senhor vai tocar também em questão de segurança, mas São José teve zero, né? Roubo de carro em abril e carros recuperados. Até uma vez eu fui numa coletiva do senhor, você falou que tem carro, gente que nem sabia que o carro tinha sido roubado e vocês devolveram o carro. Já tivemos históricos assim. E São José também saiu uma pesquisa recente falando que das cidades com 500 mil habitantes do estado de São Paulo, São José é a mais segura, né? Então, assim, não é uma coisa que o senhor fala, são dados até que nem é de São José, né? Que confirmam que São José, de fato, na segurança está indo num caminho importante, né? Sim, acho que nós estamos no caminho certo, né? Quando a gente fala de violência, lógico que, né, acho que muitos problemas da violência, né, ou de uma cidade, né, da segurança de uma cidade, acho que isso já para nós já não é algo que que seja um problema hoje. Se a gente falar de
sequestro, assalto a banco, latrocínio, né? A gente tem esses números muito baixos, todos os outros indicadores de crimes, né? Todos em queda, né? Desde roubo, de assalto, né? Assalto à mão armada, né? A gente fala do roubo, do furto, então isso daí que nós tivemos aí grandes quedas nesse período, roubo de veículos, nós tínhamos aí, eram mais de 1.300 veículos por ano que eram roubados em São José. O ano passado nós fechamos com 76 veículos roubados, desses mais de 45 foram recuperados, né? Esse ano nós tivemos em janeiro 4 veículos roubados, 3 recuperados, em fevereiro 6 veículos roubados, 3 recuperados, né? Em abril 0, né? Nenhum veículo roubado. Então todos isso daí que são dados que a cidade, né, consegue agir rapidamente também. Inibe, a Polícia né, Civil pouco, com isso. Isso não proíbe, né? As pessoas às vezes falam, mas tem câmeras e eu fui assaltado. Isso não proíbe. O criminoso, quando quer cometer um crime, às vezes ele pouco importa para o que tem. Pouco importa o que tem do ponto de vista de câmera ou de segurança, né? Ele vai cometer um crime. Isso daí tem uma outra questão que não é segurança. Nós estamos falando de sociedade, formação social, nós estamos falando de vários outros aspectos, né, que também envolve a questão da segurança pública. Eu falo que o maior programa que eu tenho aqui para combater a criminalidade chama escola. São, nesse exato momento, os nossos alunos que estão dentro das salas de aula, que estão estudando, e que ali nós vamos formar ali não só pessoas inteligentes, nós vamos formar bons cidadãos, né? Pessoas realmente com valores, com caráter, né? Quer dizer, bem formadas. Então, esse daí que é o grande, isso começa na creche, isso começa lá na educação infantil. Por isso que em São José não tem nenhuma criança fora da creche. Então, ali eu acho que é o maior programa de combate à criminalidade. Mas temos problemas do ponto de vista de segurança, se destacamos desta forma, né? Pelo Atlas da segurança que saiu agora, colocou São José dos Campos pelos números, né? Não por questão que alguém escolheu, não, são pelos resultados, né, da cidade mais segura. Aqui o São José Unido é um grande modelo, né, que a gente diz que pode ser copiado e deve ser copiado. Smart Sampa, aqui na capital, próximo de nós, que é algo que já, né, nasceu de um processo já aqui em São José dos Campos, que é o CSI, como é todos conhecido aqui, que é a Central de Segurança e Inteligência, né, a aplicação de mais de 1.100 câmeras na cidade, com inteligência, né, porque não adianta só ter imagem, mas tem que ter inteligência. Com a inteligência consegue se inibir, mas também consegue se agir muito rápido. Ou seja, um crime cometido, você tem né, ele tem a sua solução, né, e uma resposta muito rápida para a sociedade. A Polícia Civil já está indo já para o seu 3º ano consecutivo, onde tem aí mais de 90% dos casos são solucionados. Ou seja, o crime que aconteceu, o criminoso foi detido. Hoje, né, a gente tem reunião das seguranças, né, ou da São José Unida, aliás, que reúne todas as forças de segurança. A cada 3 meses reúne todos os gestores de segurança. Nós tivemos uma agora recentemente, né, onde foi apresentado os dados lá de criminalidade, por exemplo, de morte, onde 86% isso daí está fora das consequências do ponto de vista das ações das forças de segurança, né? Ou seja, não é crime na rua, não é assalto, não é latrocínio, muitas vezes desentendimento familiar, enfim, crimes que são ali, né, que seja passivo. Então, tem várias outras situações, mas que a gente precisa trabalhar, precisa identificar, precisa ter inteligência também para a gente poder agir, e as forças de segurança de São José dos Campos trabalham de forma muito integrada. Isso faz um grande diferencial, viu, Rubens? Essa integração das forças de segurança. Então, aqui não existe, né, isso não é meu, isso é do fulano, isso é do outro órgão, isso não é do meu órgão, não. Todos aqui trabalham, né, com um único intuito, que é proteger o cidadão, dar uma qualidade de vida para as pessoas numa cidade segura. Então isso daí realmente é um grande papel. E fora, né? E a gente fala, não é só a polícia. Aí a gente combate de outras formas, manter a cidade limpa, não ter mato alto, né? Os terrenos bem fiscalizados, a gente ter as nossas vielas adequadas para as pessoas usarem, as praças para as pessoas usarem, locais bem iluminados. Então você tem várias outras ações também que pode tirar a sensação, né? Diminuir a sensação da insegurança, ou seja, aumentar a sensação da segurança, mas de fato também não pode ser só a sensação, tem que ser de fato uma cidade segura. O senhor comentou num podcast recente a respeito da população de rua, do pessoal, deu até uma polêmica um pouco sobre eles serem viciados. Não se vê muito em São José, mas assim, que eles são dependentes químicos, o que é feito? Eu sei que São José tem muita assistência social para essas pessoas, mas muita gente não quer saber, né? Muitos desses moradores de rua não querem. Pela experiência nossa da São José Unida, que é da segurança pública, né? O que nós fizemos? Eu lancei o mês passado o São José Unida pelo social. Ou seja, isso é algo que a gente só vai conseguir combater e melhorar esse atendimento a essas pessoas em situação de rua se todos estivermos trabalhando junto. Aí, como assim, todos juntos? O problema é da prefeitura. Não.
Tem um problema de políticas públicas, problema na prefeitura, mas a gente tem entidades que trabalham com acolhimento de pessoas, igrejas evangélicas, católicas, que trabalham com acolhimento de pessoas, também fazem um trabalho social. Né? Nós temos aí sociedade civil organizada, quantas pessoas a gente não conhece que se organiza entre amigos para levar sopa na rua. Sim. Isso é uma ação. Então, se a gente não trabalhar juntos, né, com esse tipo de ação, então, assim, a gente não vai conseguir ter um resultado realmente, né, dessas pessoas que estão sofrendo. Eu garanto que 99% dessas pessoas que recebem ajuda na rua de esmola vai virar droga, entendeu? Vai se transformar numa droga. Esse dinheiro vai para a biqueira. Não dá, né? O entendeu? dinheiro acho não, importante. Porque a gente faz a campanha não dê esmola, dê cidadania, dê futuro. Em São José a gente mostra para a sociedade, né, a estrutura que a cidade tem para acolher todas essas pessoas. Né? Sempre fica um lado, né, de questionamento da minha fala. Fala assim, olha, não tem morador de rua aqui por questões sociais. Porque ele não tem onde morar, porque ele está desabrigado, perdeu seu emprego, ou sua casa não tem onde morar e ele está na rua. Isso pode acontecer. Não fica mais do que 24 horas na rua. Não fica. Mais do que 24 horas na rua, essa pessoa vai ser acolhida, vai ser levada para um abrigo, ela vai ter lá toda uma estrutura para que ela possa retomar a sua vida, né? Seja se ela estiver com a esposa, se estiver o homem, a mulher, seus filhos, o pet, todos serão acolhidos. Se precisar de apoio, vai ter esse apoio, seja apoio psicológico, apoio de atendimento à saúde, apoio, né, de qualificação de mão de obra, para que a gente possa, né, voltar a inseri-lo no mercado de trabalho. Enfim, tem toda uma rede de apoio. Quando a gente está falando de moradores de situação de rua, né, que são dependentes químicos, que é 99,9% do que tem hoje na rua, aí nós estamos falando de um problema de saúde. Essa pessoa está com um problema de saúde, ela tem um vício. Né? E no Brasil a gente tem algumas regras que não pode internar de forma compulsória, você tem que ter, né, a pessoa maior de idade tem que ter autorização, ela tem que querer esse apoio. Então, assim, então é um processo que realmente tem que ter um grande trabalho por trás, né, burocrático. Quem não viu, nunca uma equipe nossa, né, da Kombi, do apoio social, né, a gente costuma dizer, na rua. Seja de dia, de noite, de madrugada, segunda, sábado, domingo. Então, assim, a equipe está na rua colhendo. Às vezes, uma sensação de enxugar gelo. Você fala, pô, mas eu chamo, não adianta nada. Então, a gente vai tendo esse trabalho, né, para que essas pessoas que, por exemplo, que ajudam essas pessoas em situação de rua, está ajudando ela a continuar na rua. Não está ajudando a acolhermos ela, identificarmos qual é o seu problema, do ponto de vista, uma reconstrução, por exemplo, de laços familiares que a Secretaria de Apoio Social faz. Aí tem uma secretaria, que é a Secretaria de Apoio Social, né, que tem todo esse contexto de trabalhar exatamente com esse tipo com essa população, uma rede de entidades também da cidade, também todas conectadas também para que a gente possa trabalhar, né, essas ações. Então, assim, é um processo que a São José Unida Social colocou todo mundo, né, sentado para que a gente possa fazer as ações em conjunto. Por que não uma entidade ou amigos que se reúnem, vão levar sopa, né, para essas pessoas que estão lá num determinado local? Por que não chamar a prefeitura? Será que não é um momento de oportunidade da gente ter um profissional ali da prefeitura ao lado, seja um profissional da saúde, um profissional social, para aproveitar aquele momento para poder abordar aquela pessoa, para poder entender, estender a mão, ajudar? Então esse é um processo, né? Não simplesmente ir lá, entrega a marmita, vira as costas, tchau e falar ajudei. Não ajudou. E é importante está ajudando a deixar. Prefeito, mas você é contra quem ajuda? De jeito nenhum. Nós só precisamos nos organizarmos. Eu não estou dizendo que não é para fazer, sim, é como fazer, né? Então, e nós temos estrutura, que é a estrutura de abrigo, de acolhimento, né, para que a gente possa atender todas essas pessoas. Porque levar com o apoio da prefeitura, que são profissionais capacitados, ajuda, né? A pessoa come e aí já está. É um momento oportuno de nós também podermos abordar essa pessoa. Porque é difícil deles se abrirem para alguém. Perfeito, e aproveitar e conversar. E hoje nós temos, viu, só para, né, finalizar, mas assim, hoje nós temos o tipo da droga usada, antigamente era uma droga injetável, era uma droga que ele injetava e ficava jogado num canto. Então meio que ele não era muito visto pela sociedade, eram pontos que você tinha. Hoje não mais, hoje são drogas, né, com outro perfil, drogas sintéticas. Então ele está agitado sobre o efeito, agitado quando está na abstinência, né? Então ele está a todo momento, ele está andando na rua, está agitado, aumenta o número de furto, porque aí se ele não consegue, ele vai lá e rouba cavalete da Sabesp, rouba fio, rouba calha, rouba portão, para poder aquilo dali virar, né, algum dinheiro para ele poder, né, ter o consumo de droga. Por outro lado, cabe a nós combater a questão, seja das famosas biqueiras, né, conhecida, combater ali as biqueiras, prender esse fulano que é preso, né, porque furto no Brasil também nós temos um outro problema, né? Furto no Brasil não tem uma pena de prisão, na verdade. Tem cidadão que é preso, tem cidadão que já chegou a ser preso 4 vezes na semana, em flagrante. Então assim, e é solto, né? Por muitas vezes
ele sai antes do policial. É para roubar cervejinha, né? É para tomar cerveja que para tomar cerveja, para consumir. E quando a gente fala dependente, a gente está falando dependente de álcool e droga. Né? Tem muitos também na rua com dependência de álcool. Né? Então, tudo isso daí tem um processo da gente trabalharmos, né? Uma grande bobagem, vem gente de fora. Gente de fora vem todo dia. Entra pela rodoviária, passa pela Dutra. Tem uma polêmica até que o senhor já falou, que tem um boato aí que rola, que São José trouxe, que a Cracolândia ficou sozinha, porque trouxe gente para cá. De forma alguma, isso nunca existiu, nunca teve esse processo. Né? Tem um processo que, enquanto as pessoas de São José estavam lá na Cracolândia, em São Paulo, né? A gente fala assim. Então, é um processo, não tem gente de fora? Tem. Grande maioria dessas pessoas que estão aqui, né, e que já cometeram qualquer tipo de crime, são pessoas da cidade, conhecidas, né? Já tem um acompanhamento social, mas é um processo, né, que quando furta, comete um crime, que é o furto, né, mas não temos uma legislação de pena, né, para quem realmente comete furto. Muito pelo contrário, ele vai lá na delegacia, assina, faz o flagrante e libera, né, porque não teve, né, o furto não está qualificado ali como crime, com pena. Então isso precisa mudar. Já mudou já um pouco, já no final do ano passado, já tem uma nova legislação com relação a furto, onde furto de fio, por exemplo, que traz um prejuízo no coletivo, né? Deixou todo mundo sem luz, né? Roubou algo, uma bomba da Sabesp que deixou todo um bairro sem água, né? Então esse tipo já de furto hoje ele já tem uma outra regra, já tem uma outra pena já perante a legislação. Perfeito. O senhor falou da educação, começa lá a questão da segurança e tal. A gente teve um caso chato aí na semana passada da professora do caco de vidro, que é a escola municipal, né? E ela, em entrevista para o G1, ela falou que a prefeitura não teria dado apoio psicológico. O senhor quer comentar sobre o caso? O que está sendo feito com os adolescentes, no caso da professora? A gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, Alex? Lamento de tudo isso que aconteceu, mas precisamos tomar um cuidado. Eu vejo aí, por exemplo, caco de vidro. Não é caco de vidro. Né? E não estou dizendo isso, o que seja se justifica ou não entro nesse mérito, mas tem, às vezes, a forma de se expressar faz uma diferença da opinião pública. Né? Então, assim, não foi caco de vidro, não foi pedaço de vidro, né? Aquilo foi uma lâmina que é usado, né, em sala de ciências. Aliás, a aula era de ciências, né, uma lâmina que é usada em microscópio, né, foi colocado no copo da professora sem água, né, ela não viu essa lâmina dentro do copo, na verdade ela foi comunicada pelos próprios alunos, né, que tinham colocado. Então tem todo isso, eu não estou justificando, né, que seria, mas a gente precisa tomar cuidado para não criminalizar. Isso me preocupa muito, porque hoje, né, perante aí tudo que foi divulgado, da forma como foi divulgado, né, eu vejo alguns veículos que até divulgaram de forma que os alunos atentaram à vida. Nós estamos falando de adolescentes, que não estou justificando e nem dizendo que o que foi feito foi certo, mas foi uma brincadeira estúpida, de mau gosto, que tem que ter ali uma represália perante aos alunos, juntamente com seus pais, mas não é algo que foi um crime para cometer em atentado contra a vida de uma pessoa, né, de forma alguma. Né? Então, assim, mas tem por outro lado... O senhor diria que estão fazendo um caso... Eu diria não. Eu acho que estão aumentando. Né? Isso daqui não é para se colocar de uma forma a favor, contra. Muito pelo contrário, a professora precisa de todo atendimento. E ela teve todo esse atendimento. Né? Eu acho que agora está na polícia. É bom que deixa com que esse processo também, né, no momento oportuno, seja divulgado toda a apuração que se teve. Ela já esteve também, ela teve todo o acolhimento desde o primeiro minuto da qual foi comunicada a direção da escola, teve todo o atendimento, né? Eu espero que realmente ela se recupere, não tenha dúvida que isso daí pode chocar, mesmo que a gente saber que nossos colegas de trabalho estão fazendo algo, uma brincadeira super de mau gosto, que pode sim trazer um risco, né? Lógico, isso te deixa... Isso não pode acontecer, isso tem que ser combatido, mas a gente precisa, né, tomar cuidado. Né? Nós estamos falando de 3 adolescentes, 3 jovens de 14 anos, né? São 3 famílias, né, que não tem nenhum histórico de qualquer tipo que desabone, né, tanto esses jovens como essa família. Não temos também nada assim que falar em atentar. Então precisamos tomar muito cuidado. Eu vejo muita gente falando, e quando você recebe uma informação, jogaram o caco de vidro dentro do seu copo d'água que você está bebendo. Pô, você pensa o quê? Né? Não tem? E tem que pensar, temos que realmente ter que combater, precisamos realmente fazer todo, né, um processo para a gente repudiar esse tipo, que sirva de lição também para esses meninos, mas não podemos falar que são criminosos de forma alguma. Isso me preocupa muito, da forma como a gente pode tratar também esses nossos jovens, adolescentes, mas é lógico que também sempre a solidariedade à professora, e eu posso aqui garantir que ela teve sim todo o apoio. Porque queria mais. Então a gente pode discutir a questão do que pode ser a mais, né? O que é esse a mais, o que poderia ter. Em alguns momentos eu vejo que se caminha, né, para essa questão do apoio, mas
ela já esteve já na secretaria, toda a direção, seja interna da Secretaria de Educação e Cidadania, como também da direção da escola, né, tomaram todas as providências que eram necessárias tomar. E na educação também a gente acompanhou o senhor, teve lá, o Tarcísio esteve em São José, o governador, inaugurando uma escola no sistema PPP, ali na Vila Adriana, né, a Roberto Burlemax, uma escola linda, muito cheio de coisa. E a gente, conversando com o senhor explicou que tem ideia de fazer alguns projetos iguais na cidade, com parceria público-privada. Como é que está essa negociação com essas... Quais projetos o senhor está pensando em fazer assim? Olha, a gente já tem alguns projetos que a gente já colocou já em prática, né? Seja o Martins Pereira, por exemplo, uma concessão, a Arena Esportiva, a Arena Farmaconde é uma concessão também. Né? Outras escolas nós estamos num processo também agora, num processo né, do Parque da Cidade, num processo do Parque... Né, Husky também lá na região norte, né, no processo que é do Horto. Então nós temos várias outras ações nas escolas, é lá que a gente vem também estudando, acho que essa parceria que o governo do estado fez, essa PPP, super importante, né, acho que colocou a educação, o governador Tarcísio está colocando a educação num outro patamar, né, conseguindo melhorar. Quando a gente fala da questão da infraestrutura, você imagina o estado cuidando aí de milhares de escolas em 645 municípios, não tem nem perna, né, ou braços para poder realmente fazer tudo isso. A diretora tinha que cuidar da pintura, tinha que cuidar do portão, do cadeado, né, e da lâmpada queimada. Né? Poxa, ela tem que cuidar da parte pedagógica da escola, ter mais liberdade, mais tempo para se dedicar a isso. Esse é o modelo da escola. Né? Quem é responsável pela manutenção, pela vigilância, pela limpeza, pelo TI, pela parte de rede de informática da escola, é tudo uma empresa privada que vai receber ao longo dos próximos anos como serviço prestado. Isso é o ideal. Né? Até na parte de tecnologia, você sempre vai ter uma tecnologia, né, sempre de ponta, uma tecnologia sempre renovada, né, atualizada. A gente sabe que a tecnologia hoje ela fica obsoleta, né, rapidamente. Então, nosso próprio telefone, você compra, daqui a um tempo ele já começa a ficar devagar, já vai porque já tem uma outra tecnologia mais rápida, um processador melhor. Então, acho que na escola, do ponto de vista de modelo, isso é importante. Nós temos em São José já um modelo que chama Cedim Sequoia, né, que já é muito antiga, aliás, fomos uma das primeiras cidades, isso na época do governo do prefeito Emanuel Fernandes, né, de colocar esse modelo, né, na época a Juana Blanco foi secretária de Educação e toda uma equipe que tinha, né, desenvolver esse modelo. Sequoia, o que é o Sequoia? Né? É onde você tem você usa, você tem alunos dentro de uma entidade, né, expropriada, dedicada como uma escola ali para os alunos, né, e aí ele recebe por per capita, certo? E o prédio é da entidade, ou o CEDIM, que aí é o prédio do município, né, a escola do município, o prédio, o terreno, toda a infraestrutura do município, e você tem uma entidade, né, contratada que é responsável por toda a parte de mão de obra. Então, é um modelo um pouco parecido, não podemos chamar de PPP, porque PPP é o seguinte, nesse caso do Estado, a empresa construiu a escola sem R$1 do Estado, ou seja, sem R$1 do público, né, do dinheiro público, né, só que ao longo agora dos 20, 25 anos, agora ele tem um contrato de prestação de serviço. Então, ele tem que fazer uma obra boa, porque a manutenção é responsabilidade dele. Então, ele tem que ter menos manutenção para realmente ter menos problema. E assim, né, das outras ações que são feitas. Então, é um modelo importante, é um modelo da qual a gente consegue dar mais velocidade, você consegue trazer com que o município, no caso o Estado, tenha mais capacidade de investimento, você consegue trazer investimento de fora. Uma escola que poderia demorar aí 3 anos para ficar pronta, ficou pronta em menos de 1 ano. Então, olha como é que você ganha até em velocidade. Bairro que precisa, né? Não tenha dúvida. Ali não tem a dúvida para nós. Hoje a gente transporta os alunos, se a gente pegar ali Pernambucana, Vila Adriana, né, o Pinheirinho dos Palmares, a gente transporta, né, tudo, a grande maioria, por vans ou ônibus, para as escolas que ficam ali no São Judas. Então, isso daí realmente é um grande ganho, uma escola com uma capacidade para 1.300 alunos, uma escola moderna, né, bem moderna. Então, isso daí é bem bacana. Né, eu sou, né, muito a favor do que é aquilo que o Estado tem que fazer gestão direta, do que o Estado tem que fazer apenas gestão do ponto de vista de funcionamento, né? Do que o Estado tem que agir diretamente com mão de obra, com concurso público. Então, a gente tem que saber, né, o que é melhor para as pessoas, o que é melhor para o cidadão, o que é melhor, né, para o pagador de impostos, né, que depende da prestação de serviço público. Sim, o Estado também fez alguns investimentos no setor de saúde aqui em São José, né? Vai ajudar no hospital municipal, na construção de algum outro hospital, não tem alguma coisa dessa? Não, nós temos aí aliás, pela primeira vez o governo do Estado de São Paulo fez um aporte financeiro ao hospital municipal, né? E aporte assim, não é um aporte, quando a gente fala aporte parece que o dinheiro vem de uma única vez, né? Vou mandar 20 milhões para o hospital, mandou, isso já aconteceu no passado, mas não é isso não, é um aporte agora mensal, então ele lê a produção do mês, né, e paga no mês seguinte, né, toda aquela produção. Esse valor chega próximo até de 6,5 milhões entre o Hospital da Vila
e o Hospital Clínica Sul. Então, isso é um aporte financeiro que vai ajudar muito o hospital. Eu estou falando 6,5 milhões por mês, né? Então, a gente chega aí quase 70 milhões por ano, né, de investimento diretamente a uma tabela de procedimentos de serviço hospitalar, né? Uma coisa foi o governador Tarcísio fez aí ao longo do ano passado, né, a tabela SUS paulista. Sim. Então, ele deu um up. Aqui em São José a gente já tinha a nossa tabela SUS joseense, que já é um valor maior do que a própria tabela SUS paulista, mas adequou para nós, isso daí teve uma adequação muito boa, importante. Isso, na verdade, adequa também às cidades vizinhas. Porque se a cidade vizinha tem capacidade de contratar serviço de saúde, com certeza é menos pessoas que talvez possam vir para dentro da rede da saúde de São José. Então, isso também ajuda, né, na regulamentação da região. E agora, com o Hospital da Vila, né, e o Hospital Clínica Sul recebendo esse aporte financeiro do governo do estado de forma permanente, assim, vamos dizer assim, de forma periódica, agora daqui para frente, isso vai ajudar em muito a gente melhorar ainda mais o atendimento hospitalar, né, mesmo, e também com investimentos na saúde, seja por transferências. Acabamos de fazer uma parceria agora, Governo do Estado, Prefeitura e Antonino da Rocha Marmo, para 350 cirurgias aí mensais. Então, isso também vai fazer com que a gente possa dar o Corujão também, que foi uma parceria junto com o Estado. O AMI, está sendo construído um novo prédio agora ali na Nelson Dávila, né? O município adquiriu o prédio, né? Nós estamos fazendo lá a obra, né? O AMI hoje funciona na José Longo, aquele prédio é do Estado, então o prédio vai passar. O que a gente fizemos uma permuta, uma negociação, né? O município depois vai passar agora o imóvel da Nelson Dávila para o Estado repassa para nós aquele imóvel da José Longo para a gente poder continuar, né, ampliando, implementando, né, serviços à saúde. Nós temos aí 3 UBS, duas UBS quase prontas, né? A Monterrey entrega agora, esse mês já, lá na região leste. Nós temos a UBS do Vila Industrial, que lá na Monterrey é uma nova UBS. Né? Nós estamos abrindo uma nova localização com uma nova UBS. Pinheiros Palmares, uma nova UBS também, já começou as obras. Vila Industrial, na verdade, é uma UBS nova, então hoje ela funciona numa casa. Nós vamos transferir ela para uma UBS agora, para um prédio próprio. Ela tem o triplo do tamanho da UBS hoje, né? O Hospital de Retaguarda, que está terminando também as obras, maternidade, 10 mil metros quadrados sendo construído de um hospital que já é parte do Hospital das Mulheres, já sendo construído onde era o antigo tiro de guerra. O Hospital da Vila em obras, né? O Hospital da Vila nós estamos em obra hoje, troca da cabine primária de energia, troca da parte do telhado também, nós estamos fazendo uma reforma. A cabine primária para nós é importante do ponto de vista de energia, para a gente dar uma capacidade para o hospital de energia, para que a gente possa terminar o processo de colocação ou implantação, óbvio, de ar-condicionados, né, em todos os leitos. Então, um processo, né, um investimento de mais de 3 milhões de reais. Então, mais os investimentos também de melhoria, né, do pronto-socorro, do pronto-atendimento. Então, a gente vem fazendo aí, né, vários investimentos para que a gente possa melhorar, né, ainda mais aí o atendimento nosso da saúde. E não é só para pessoas, né? Também foi inaugurado agora um hospital veterinário. Bem para os pets, né? Então, a gente também cuida das pessoas, mas também cuida também dos pets. É muito legal, muito bonito também, né? O hospital. Super bacana. A gente tem agora o hospital, nós temos a clínica, nós temos já o hospital universitário, que é junto com a Univap, né, que a gente continua com essa parceria para consultas. Eu costumo dizer assim para as pessoas entenderem um pouco, né, o hospital veterinário vai ficar como uma UBS, né, o hospital agora, o novo agora que nós inauguramos é uma UPA, né, emergência e urgência, né, porque ele vai ficar aberto 24 horas, 7 dias por semana, mas nós já começamos a transferir o atendimento que nós já fazemos hoje de castração, chipagem, né, alguns procedimentos de vacinação já para o hospital, ou seja, hoje está na vigilância lá no CCZ, já começamos a transferir esse serviço já para o hospital e agora, nos próximos 60 dias, a gente finaliza a contratação de uma entidade, né, de uma empresa para fazer a gestão desse hospital, ou seja, para a gente poder ganhar em eficiência, ganhar em mão de obra, né, ganhar em muito mais agilidade também o atendimento, né, para que aí a gente possa ir nesse período agora de 60 dias a gente já ir, né, implementando para que o hospital possa trabalhar de forma plena, ou seja, aberto 7 dias por semana, 24 horas, né, hoje não está a plaquinha 24 horas lá, mas em breve estará a placa lá, né, já informando já o hospital aberto 24 horas, mas o que é bom é que a gente já começa a divulgar desta forma, que as pessoas possam ter conhecimento, tem todo um processo agora de regulamentação também, de cadastro para a gente poder atender. A gente está indo caminhando para o fim, prefeito, já Sim. Vou agradecer mais uma vez o senhor. Como é que está a situação da Urban lá, a negociação com o pessoal da Urban? Teve aí uma manifestação recente de greve, paralisação, então como é que está lá a negociação com a Urban? Estamos aguardando agora a decisão da Justiça, né? Infelizmente também houve alguns descumprimentos do próprio sindicato em ter continuidade na greve, né? Por exemplo, porque estava num processo ainda de negociação, né? Ou seja, com audiências agendadas já junto ao Tribunal Regional do Trabalho. Enfim, não deu nenhum tipo de negociação, o sindicato sempre negou, né, qualquer tipo de conversa ou negociação que poderíamos ter, né, junto à Justiça do Trabalho, algo que não aconteceu, né.
na Urban com o sindicato, e por isso que foi para a Justiça do Trabalho, para que pudesse intermediar desta forma. Algumas exigências a qual são feitas, exigências não, algumas pautas que são colocadas pelo sindicato, que é impossível a gente poder atender, né? Uma coisa é ter responsabilidade de solicitar aquilo que realmente possa valorizar, e a gente faz isso com a Urban, seja pela reposição salarial, seja pelo aquilo que é de direito dos trabalhadores, sempre cumprindo, né? A gente não pode dar nada mais, né? Mas também nada menos. Aliás, e o que a gente puder fazer mais, sempre vamos fazer, até para reconhecimento do trabalho de todos os funcionários da Urban. Então, estamos esperando agora essa nova audiência que vai acontecer, né? Independente, a gente deu aumento agora com reposição inflacionária na Urban, né? Por causa dessa questão de estar na justiça, não deveríamos dar, mas não tem como a gente prejudicar todos os funcionários, né? Perante a 200 que aderiram à greve, não dá para prejudicar os outros 4.100, então a gente aplicou, né? E fez o reajuste para eles já a partir deste mês, até para não deixar, né? Como todos deixam de receber essa correção inflacionária, e aí fica a discussão lá da inflação. Tem a questão do vale-refeição, que eles não querem discutir a inflação do valor da refeição, eles querem igualar com a da prefeitura. Tem coisas que não dá para se comparar, não dá para igualar, são planos de carreira completamente diferentes, concursos diferentes, são totalmente, né, diferentes as questões, e não que a Urban não esteja cumprindo, muito pelo contrário, ela está e cumpre, né, com todas as suas obrigações, mas também algo que eles também solicitam, que é a PLR, que é a participação dos lucros da empresa, né, não tem lógica, é uma empresa pública, então não tem que trabalhar em lucro, né, lá não é uma empresa para dar lucro, lá é uma empresa para não dar prejuízo. Sim. Perfeito? Porque dá prejuízo, na verdade, quem paga a conta somos nós, né? É o cidadão. Então, não tem por que, né, dar lucro. Como assim? Ela fecha o ano, que bom que ela tem dinheiro em caixa para poder honrar com seus compromissos, né? Seus compromissos que fecha dia 31, mas no dia 1º ela já tem compromissos, no dia 30 ela já tem folha de pagamento de janeiro, ela já tem compromissos assumidos. Então, essa daí é a única questão, que isso não tem muita lógica, mas tem uma lei do município. O governo que fez essa lei nunca aplicou. Né? Teve um governo que passou em 2013 a 2016, né? Ele fez a lei, mas não aplicou. Quer dizer, aquela história, faz para os outros, né? Sabe que é inviável e não é também até do ponto de vista legal, ou até mesmo do ponto de vista, né, moral. Do ponto de vista, nós estamos falando de uma empresa pública, de uma empresa que tem recurso, de 99,9% dos recursos são dinheiro público. Né? Por que 99,9%? Né? Porque tem ali um percentual muito pequeno que é do ponto de vista dos serviços que a Urban presta, seja na questão da funerária, seja na venda de caixão, seja, né, ela tem ali, né, onde não dá prejuízo, mas não é nada ali para se ter lucro para que se sobre no final do ano. Sim, e prefeito, outra coisa que a gente fala, a Câmara aprovou, né, por 14-5 a LDO, né, o orçamento da cidade para o ano que vem, são 4,8 bilhões, né, previstos, pode ser mais, pode ser menos, mas é a previsão. E se o senhor quiser comentar aqui que se o senhor já tem para onde mais ou menos os próximos projetos aí para a cidade, investimentos principais aí, isso aqui é muita coisa, a gente tem que, mas se o senhor quiser comentar para quais são os principais projetos para o ano que vem, para o restante do seu mandato? Olha, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, na verdade, ela é uma lei que ela já dá as diretrizes para a gente já poder começar a finalizar né, o orçamento do ano que vem. Agora, no segundo semestre, vem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que aí a Câmara tem que votar até a sua última sessão do ano para que o orçamento possa ser aberto em 2027, né, a partir do dia 1º de janeiro de 27. Então, a LDO ela dá toda uma base, né, ela abarca ali toda uma base de estudo de diretrizes. Tipo uma prestação de contas, né? Assim, ela é uma, tipo assim, ó, é uma diretriz, você fala assim, olha, dos recursos previstos aqui, a gente deve direcionar nesse tanto sentido. Tanto para saúde, tanto para a LOA, aí ela vem mais detalhada. Aí a LOA vem com detalhes, saúde, educação, social, esportes, mobilidade, infraestrutura, obras, cultura, saúde, aí você vem fazendo toda uma divisão dos seus recursos. Com certeza eu vou manter a prioridade é a educação, então eu mantenho como maior orçamento da cidade a educação. O segundo maior orçamento da cidade é a saúde, né? Então só para as pessoas entenderem, né, como é que funciona um orçamento, né? Eu tenho 100, desses 100, 25 eu tenho que investir na educação, que é no mínimo 25%, né? Eu tenho que investir no mínimo 15% na saúde, aqui a gente investe 30%, 28 a 30, nunca menos de 28. Então, nós estamos falando ali vamos arredondar para 30, nós estamos falando de 30%, né, de 30%, R$30 ali, então já estamos falando de 55 que já está consumido. Aí você tem mais a folha de pagamento com 40, 42, 43. Então, você tem vários, né, compromissos que você tem que honrar, primeiro pela própria exigência de legislação. E aí você tem todas as áreas, cultura, esporte, social, para poder, né, atendimento, pós de atendimento ao trabalhador, políticas públicas de desenvolvimento da cidade, né, de inovação, de geração de emprego, de fomento, né, parque tecnológico. Então, você tem várias outras, segurança, guarda municipal, fiscalização, setor administrativo. Você tem que ir fazendo todo o seu processo
ali de diretrizes, né, do orçamento da qual que você vai investir. Hoje uma cidade, Rubens, ela tem aí uma cidade, o São José, do Porto de São José, mas falando de São José, a gente tem ali chega a 5% a capacidade de investimento para a cidade. Por isso que é importante fazer alguns empréstimos, fazer empréstimos a longo prazo, com taxa de juros baixa, para que realmente isso não comprometa, né, e não endivide o município. Né, isso daí, com certeza, eu tenho essa responsabilidade e não faço, não farei, né, e nunca vou fazer na nossa cidade, eu como gestor hoje, de endividar a cidade, mas é necessário que você faça esse tipo de, né, oportunidade que você tem de fazer um empréstimo para a cidade com capacidade de pagamento. São José é uma cidade que tem credibilidade, e ela tem credibilidade por qual razão? Né, muitas pessoas falam, a cidade é rica. Não, ela é bem gerida. Entendeu? Tem gestor, trato o dinheiro de forma séria, trato o dinheiro de forma, né, muito transparente, né, tento eleger e faço isso, né, com o máximo de informação possível para a gente poder fazer os investimentos mais assertivos naquilo que mais precisa, ter prioridade na cidade. Então você tem que ter prioridade, você tem que trabalhar com orçamento também para que você possa ter uma capacidade, se necessário for, de você ter que se reprogramar. Acontece uma chuva forte, você tem que fazer uma obra de emergência, né? Esse dinheiro não está previsto, então você tem que ter essa capacidade para que a gente possa agir rapidamente também. É nas horas de emergência que você vai buscar dinheiro fora e você paga caro, né? Que é diferente do que eu faço, muito pelo contrário, é a longo prazo, né? Prazo que você consiga realmente colocar a cidade com a sua capacidade, né, de pagamento, sem endividar, sem prejudicar, sem trazer qualquer tipo de dano futuro, né, seja para qual gestor que for, por mais que eu não estarei à frente, mas quem estará não vai pagar uma dívida. Como hoje, por exemplo, nós pagamos uma dívida de 200 milhões de reais que foram feitas, né, ou processos e ações que são de 1994. Nossa. Então, a gente paga esses valores, né, que chama precatório. Né? Até 2023, os precatórios, que são tudo dívidas do município que perdem ações, reclamações, né, eram pagos dentro do exercício, ou seja, escrevia num ano, pagava no ano que vem. Então, esse era como a São José pagava. Tem cidades que pegam precatório, né, por 10 anos. Aqui não, a gente escreve num ano, paga no outro ano. Desta vez, né, temos 3 condenações a qual levamos por atos de gestores lá atrás, né, que a gente paga essa dívida hoje aí de quase 196 milhões de reais, quase 200 milhões de reais, a gente paga em 5 parcelas. A gente está pagando por mês, né, por ano, aliás, dividido. A gente paga agora a 4ª parcela já para a 3ª parcela esse ano, a 4ª ano que vem, e 28, termina o mandato, a gente quita isso daí. Então tem essas questões também que você tem que ter uma programação, um planejamento, mas não deixar de investir, né, na cidade, e a educação é prioridade. Tá. Prefeito, vamos finalizando. Vem aí a eleição, importante, né? É importante, apesar de não ser a eleição para prefeito, mas é eleição extremamente importante. Deixa um recado para o pessoal, o senhor que é o prefeito da maior cidade do Vale, a importância das pessoas votarem em deputados federais, estaduais da região. A gente vai ter candidatos, inclusive de São José, em vereadores da sua base. Sim. Para estadual, talvez para federal, tem a Renata Paiva, tem um monte de gente. Qual que é a importância? Explica para o pessoal, que o pessoal às vezes vota no Tiririca porque é legal, não sei o quê. Qual é a importância de ter gente da região lá nas câmeras estaduais e federais? Primeiro, a gente ter representatividade, né? Ter alguém que esteja lá olhando para a nossa cidade, olhando para a nossa região, brigando por investimentos, né? As pessoas ouvem muito falar, às vezes, de emendas, né? Olha, emenda parlamentar, emenda deputado. Isso não ajuda a construir estruturas. Aliás, né, vou fazer um parênteses. É muito difícil acontecer, por exemplo, o que aconteceu em São José aqui com o hospital veterinário, que nós inauguramos agora. Ele foi um hospital inaugurado, né, onde o custo foi tudo de emenda de um deputado, 8 milhões e 300 mil reais do deputado Bruno Lima. Então, mas isso é difícil acontecer dessa forma. Aliás, vou também fazer uma correção. O Cury também, quando deputado, também foi um deputado que transferia, né, recursos para São José dos Campos. Então, assim, estou dizendo assim, da importância que se tem. Você tem, às vezes, pessoas que não são da cidade, mas o Bruno tem uma ligação com a cidade, com a causa animal, né? Mas você tem a representatividade da cidade. Então, a gente tem a Renata Paiva, como você falou, o Marcão da Academia, o próprio Cláudio Apolinário, né, que são vereadores, né, e ex-vereadora, que estão se colocando aí à disposição, né, nessas eleições. Mas nós temos representatividade. Temos alguém
a hora que estiver votando, mesma coisa quando eu mando agora o segundo semestre agora a LOA para a Câmara Municipal. Os vereadores vão lá e olham, deixa eu ver se minhas regiões estão sendo atendidas, está tendo investimento, onde que está indo a saúde, educação, o vereador faz a avaliação. O deputado é idem. É o governo federal passar seu orçamento e ele defender que tem que ter investimentos de infraestrutura na nossa região, seja na Câmara Federal, seja na Assembleia, aqui no estado de São Paulo. Eu sempre digo, será que na última eleição eram um pouco mais de 70 candidatos aqui na região? Será que nenhum? Né? Será que nenhum se identificaria com o meu voto? Por que não votar a gente de fora? Muita gente defende o voto distrital. Né? Eu defendo, eu sou a favor do voto distrital misto, uma reforma eleitoral, né, que é bom, porque dessa forma a gente garante representatividade. Se a gente colocar a nossa região, uma região que tem mais de 2 milhões de habitantes, né, temos aí uma capacidade do número de eleitores de eleger aí, entre deputado estadual e deputado federal, mais de 10. A gente não conseguiu eleger 3. Aliás, elegemos 3. Né? 1 federal e 2 estadual. Então, assim, é muito pouco, muito baixo. A gente perde capacidade de representatividade. Os municípios sofrem com isso cada vez mais, porque você não tem quem te defenda, seja em políticas públicas, ou seja em investimentos. Então, é muito bom a gente ter essa consciência de votar. Primeiro, ir votar. Né? A abstenção e o voto em branco não ajudam em absolutamente nada. O que você não decide, alguém decide por você. Então, não reclama, né? Então, o importante é ir votar, né? Por mais que escolha, né, quem você realmente acredita, porque se eleito for, você tem com quem cobrar. Se a gente votar no Tiririca, você vai encontrar com ele onde? Ficar dando risada na televisão e no ponto de vista não tem nenhuma, né? Isso eu não estou dizendo para a nossa cidade, para a nossa região. Ele pode, de repente, fazer para onde ele é, para outra região, para outras cidades, mas para nós é importante termos essa representatividade, termos candidatos, né? Olhar bem, né? Avaliar bem, né? Seja aqueles que têm mandato hoje, sejam aqueles que estão se colocando à disposição, seja qual é o histórico dele, né? Se teve algum mandato já um dia, se estão em algum mandato, para poder realmente votar da melhor forma, porque isso faz uma grande diferença. Sempre falo para as pessoas, é fácil a gente ver a diferença, Rubens. Olhe o interior de São Paulo e Ribeirão Preto. Olhe o interior de São Paulo, Campinas e o seu entorno, quanto tem de infraestruturas e investimentos de verbas federais e estaduais, né? E aqui para nós a gente sempre fica um pouco atrás. Por quê? Porque não temos representatividade. Essas regiões elegem 8, 9, 10, 12 deputados da região. Então isso daí você tem um coro. E aí eu estou dizendo aqui, viu, Rubens? Não é do partido ABC, não. Sim, tem representatividade, é da região. Vamos embora, vamos cobrar. Está com mandato, né? Cabe a nós cobrarmos, cabe a ele a devolver, né, para a cidade. Tem gente que é eleito que nem isso faz, não devolve nada para a cidade, ele vai investir para outros lugares. Mas enfim, aí é uma avaliação, aí está a eleição para o eleitor fazer essa avaliação, mas também fazer esse voto, né, no vale, ou votar nos candidatos de casa, que não tenha dúvida disso, que isso nos ajudaria muito. E quando eu falo nos ajudaria, não estou falando eu ajudaria como prefeito, como cidade, ajudaria as cidades, mas ajudaria mais do que isso, a desenvolver ainda mais ainda a nossa região. É o Vale, né? E fica importante assim, é de São José, porque São José, mas o Vale em geral. O Vale, né? Em geral. O Vale tem turismo muito forte, tem muita coisa que dá para investir. Então, né? Tem candidatos do litoral, tem candidatos do Vale Histórico, tem candidatos do Fundo do Vale, tem candidatos de São José, de cidades de pequeno, médio, grande porte da nossa região. Nossa cidade é a maior cidade da região. Então, assim, temos gente aí capacitada, gabaritada, com boas intenções, né, que querem fazer da boa política e também querem representar a nossa região. E importante a juventude votar também, viu? Espero que tenham tirado o título 16 e votar. anos, se tiver com o título, faça voto, importante isso daí. Aliás, é o maior momento democrático que nós temos, né, na nossa vida, a gente poder ir lá e exercer realmente a democracia, ou seja, ir lá, né, e poder votar e escolher alguém que vai nos representar. Perfeito, obrigado pela presença, falamos bastante aqui. O senhor, se quiser deixar um recado para a população, algum assunto que a gente não tocou, fica à vontade para finalizar aí. Não, primeiro agradecer, viu? Agradecer, Rubens, obrigado pelo convite, ao Grupo MEON, né, Regina, obrigado aí pelo convite, parabéns pelo trabalho, né, esse trabalho jornalístico, esse trabalho realmente de informação, de podermos estar aqui e ter esse bate-papo, falar um pouco sobre cidade. Mas nós falamos aí um pouco de tudo, né? Não podemos falar sobre o nosso Brasil, que é onde, né, ficamos fora, mas que a gente possa aí... Casemiro, né? Casemiro.
Odair, o nosso joseense aqui também, né? Aliás, eu falei do Yuri no começo aqui também, né? Porque além de joga joseense. No Corinthians, mas também joseense. Mas quantos outros destaques que nós temos aí, né? Que saem da nossa cidade, do nosso país, o atleta cidadão. Se a gente falar de esportes aqui, é super bacana, e parabenizar, né, a todos o nosso esporte aí. É uma cidade que realmente é um grande celeiro de formação. Então, realmente agradecer a cada um, né, e dizer que estamos juntos, vamos continuar trabalhando, acordando cedo e dormindo tarde. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Até a próxima.